Lucas capítulo 5, versículo 4 diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Esse é um momento que Jesus, ele está iniciando o seu ministério. E ele veio agora passando pelo lago de Genezaré. E as multidões já o apertavam para ouvir a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, fala que ele pregava o seguinte: arrependa-te, que é chegado a vós o reino. Mateus 4 conta a mesma passagem e conta para a gente o que ele pregava. Arrependa-se, que é chegado o reino. Então, quando ele chega à praia, ele percebe que ele tem 2 barcos. E ele entra no barco de Pedro. Ele entra no barco e pede a Simão, no versículo 3, o seu dono que afastasse um pouco da praia para que ele ensinasse. E quando ele termina de ensinar, ele agora vai pregar para o dono do barco. E ele fala para Pedro: vá para um lugar mais fundo e lance a sua rede para pescar. Pedro não havia pescado nada. Ele responde para o Senhor: mestre, nós trabalhamos toda a noite e não pegamos nada. Mas se o Senhor pede, eu vou e vou lançar novamente a rede. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sabe aonde a gente não é nada. Deus sabe entrar nos lugares de fracassos nossos. E Jesus, ele vem para a nossa vida, ele vem para o nosso barco, ele vem para um lugar difícil. Ele entra e toca nos lugares aonde a gente não é nada, onde a gente não pega nada, aonde a gente não se sente nada, se sente um fracasso. E é nesse lugar que ele entra para trabalhar, é esse lugar que ele quer alcançar. Porém, ele não alcança esse lugar no meio da multidão e nem na beira da praia. É isso que Deus tem falado. É isso que Deus quer falar para nós. Ele falou ontem num culto maravilhoso. Uma palavra maravilhosa trazida pela nossa pastora Shirley. Uma palavra muito linda. E que Ele está falando nessa manhã. Ele não alcança os nossos lugares de fracasso enquanto estivermos em lugares rasos. Ele não transforma os nossos fracassos em sucesso enquanto estiveres em lugares onde as águas são rasas, na beira da praia. Quando ainda estamos na circunstância de sermos dono do barco. Sabe? Quando a gente acha que é o dono da situação. Quando a gente acha que é o dono do barco. Quando a gente está ali naquele lugar e ele fala, olha, nesse momento ele fala para Pedro: agora vá para onde é mais fundo. E ir para os lugares mais fundos com Deus é muito difícil, porque vai exigir de nós uma coisa chamada renúncia. Renúncia. E olha o que acontece aqui. Pedro, ele fala: mestre, eu já estive nesse lugar fundo. Pegou? Ele fala assim: mestre, eu já pesquei a noite inteira nesse lugar. Não vai dar nada. Não vai dar nada. E é isso, sabe? Tem gente que vai a fundo em lugares como essa frase da pastora Shirley me marcou ontem e eu vou repetir. Sabe? Tem gente que investe profundo em coisas que não são de Deus. E vivem frustradas. Ele já esteve neste lugar fundo. Ele já sabe o que é ir profundo.
mais em coisas onde Deus não está, onde Cristo não está. Então, pessoas que investem em projetos, dão sua vida em projetos, dão sua vida em empresas, dão sua vida em relacionamentos, vai a fundo, entregam tudo eles entregam, mas em coisas que não são da vontade de Deus, não está na direção de Deus. Pedro, ele responde isso, mas eu já fui. Eu fui profundo, só que Jesus falou com ele: Pedro, você foi, mas eu não estava contigo. Você foi fundo, você sabe fundo? Por isso que você está frustrado. Por isso que você está frustrado. Você está investindo demais. Você está fazendo coisas até certas, lançando rede em lugares profundos, mas sem mim, sem a minha direção, sem eu falar, vai ali e faz. E isso, Deus fala nessa manhã. Jesus, ele fala: olha, Pedro fala, eu não peguei nada, eu estou lavando a rede, eu estou frustrado, eu passei a noite inteira. E assim são pessoas que ficam muitas vezes, todos nós, em algumas áreas, ficamos embatucados ali, sem a vida mudar, sem a história mudar, porque a gente está indo fundo em coisas que não é para ir. E a direção do Senhor é diferente. Agora Pedro, o Senhor fala: Pedro, agora vá para onde é mais profundo. Lance a tua rede. Agora ele tinha uma direção. E em lugares profundos com Deus aí já é mais difícil, porque é a hora que vai exigir de nós uma renúncia. Uma renúncia muito alta, porque essa renúncia, ela é diária e momentânea. E às vezes as pessoas, em 10 anos de pastoreio, as pessoas perguntam para mim assim: pastora, como é ir mais fundo? Como é ter intimidade? E a gente tem uma falsa impressão da religiosidade, que a gente vai mais fundo com Deus quando a gente está em congressos, igrejas lotadas, ou naquela adoração, e a gente tem a manifestação do Espírito Santo. E é claro que isso também é um caminho, mas não é o único. E a gente começa a chorar, a gente começa a quebrantar, e a gente tem uma experiência da manifestação do Espírito Santo, e a gente fala: hoje eu fui fundo, hoje eu adorei. Não foi. Você teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas você quer aprender a ir fundo? Hoje, eu vou te dar o caminho. E fundo é quando você está dentro da sua casa. Seu marido fala uma coisa que você não gosta, e você fica nervosa e vai brigar. E aí o Espírito de Deus fala assim: silêncio, não é hora. E você renuncia o seu eu, e você obedece a Deus. Aí você desceu mais um nível. E fundo é quando a sua esposa está dentro de casa e está rixosa, e você quer, sua vontade é sair, ir embora, porque o homem é feito para fora, né? Você sabe que Deus fez o homem da terra e fez a mulher de dentro do homem. Por isso que a gente é diferente, tem funções diferentes. Deus cria o homem do pó da terra e cria a mulher da costela dele. Então o homem tem uma função, a mulher tem outra. Então o homem quer sair, quer ir embora, lá para fora, não está aguentando mais aquela mulher. E ele respira e fala: não, Deus, eu vou amar essa mulher como o Senhor ama a igreja. Você está aí no fundo. Renúncia. Aí, ir para lugares mais profundos com Deus é quando você pode fazer a sua vontade, mas você fala assim: não, Senhor, eu não vou fazer a minha, eu vou fazer a sua. O que o Senhor quer que eu faça? É a prática. É quando você pode aceitar uma proposta, mas você recusa por causa do propósito. É quando você nega o pecado,
Quando você nega o pecado para ter uma vida em santidade, porque você quer mais de Deus. Isso é ir em lugares profundos com Deus. Isso é você ir para esse lugar profundo. Então não é apenas uma experiência de cair no chão, seu tempo de tapete. Isso é maravilhoso. Você ter isso aí vai começar a acontecer mais profundo, porque quanto mais alto o nível da sua renúncia, mais alto a autoridade Deus coloca na sua vida. Então aquela mulher que está brigando com o marido todo dia para o marido mudar, no dia que ela renuncia, porque mulher fala, né, gente? Fala. A gente quer falar. As que não falam é exceção. Exceção, e tá anos-luz na frente. Porque a gente quer falar, né? Mas quando a gente renuncia e aprende a falar na hora certa, a sua autoridade aumenta dentro do seu lar. Uau! É isso que Deus quer de nós. Isso é ir para lugares mais profundos. E aí quando você vai e você deixa a praia, você deixa a multidão, você deixa a praia, porque ali Jesus estava pregando e você estava ouvindo a palavra. Mas agora vai sair da fase do ouvir e ir praticar. Entendeu? Ouvir a palavra. Saber, todo mundo sabe. Totalmente. Saber a dieta, todo mundo sabe, né, Fran? Sabe todas as dietas. Dieta da lua, dieta do sol, a dieta da virada, a dieta da água, a dieta do ovo. O negócio é fazer a dieta. Praticar a dieta. Alô, acho que Deus está falando nessa manhã. Saber, ter o conhecimento não te dá poder e autoridade. O que te dá poder e autoridade é a prática do conhecimento. O que vai mudar a sua história não é o que você sabe. O que vai mudar a sua história é o que você faz com o que você sabe. Então, enquanto os dois barcos estavam no raso, eles estavam aprendendo, ouvindo e tendo conhecimento do que Jesus pregava, amém? Mas agora chegou a hora de praticar aquilo que Jesus pregou. E aí Jesus fala assim, agora vão? Aí Pedro fala, aí a carne dá aquela sacudida. Ô mestre, eu já fiz isso. Eu já tive nesse lugar. E não pegamos nada. Mas olha o que ele fala, mas, porque o Senhor lança, nós vamos lançar novamente. Porque o Senhor fala, nós vamos fazer. Então, aqui a gente consegue perceber uma situação sem Deus e uma situação com Deus. Ah, Senhor, mas eu já fui casado. Eu já tive essa experiência. Deus falou, não, mas agora você vai restaurar. Você vai ter essa comigo, do meu jeito, não do seu jeito. Agora é a prática da minha palavra e não do seu jeito. Agora é a prática do meu evangelho. E eles saem do nível raso de só conhecer e vão para o nível do praticar, lançar a rede. Agora eu vou fazer conforme a palavra. Porque da primeira vez eu tentei conforme o que eu penso. Agora eu vou fazer conforme Jesus manda. Agora eu vou iniciar essa empresa, eu vou tocar meu negócio, não conforme eu penso, mas conforme a Bíblia ensina. E aí vai exigir muitas renúncias, sair dos lugares rasos, que quando eles chegam lá, o que acontece? Os peixes vêm até a rede. Gente, aqui se cumpre Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência.
O que fala em Deuteronômio 28? As bênçãos acompanharão os que obedecem. Não é você que vai até o peixe, é o peixe que vem até você. Eu preguei uma palavra e ontem a pastora pregou Ezequiel 47, quando fala que o rio vai levando vida e esse rio se enche de peixes. É claro. Quando é segundo a vontade de Deus, quando está debaixo da direção de Deus, não é por força nem violência, é pelo Espírito. A coisa vem, a coisa acontece, a coisa flui, a coisa é liberada para a sua vida na hora certa. Então, e a hora certa, meu Deus, essa aqui, a hora certa para Deus é a hora incerta para nós. Porque a hora de pescar é de noite. Né? Assim, ou de manhã bem cedinho aqui, já devia ser meio-dia, os peixes não estavam ali. Entendeu? O tempo de Deus não é o seu tempo. A hora certa de Deus transformar essa situação, às vezes a gente está assim, Senhor, faz acontecer. Senhor, por que não está acontecendo? A oração tem que ser assim, Senhor, me posiciona no centro da sua vontade para acontecer. Senhor, me faz fazer o teu querer e a tua vontade para que a coisa aconteça. Deus não erra no cronômetro dele, no kairos dele. O cronômetro é nosso. O kairos dele, o tempo dele é o tempo exato. É nós que não estamos preparados para receber. O vinho novo só desce para odres novos. O vinho já está pronto. O odre é que tem que estar preparado. O odre é que tem que estar preparado. Então naquele momento, Jesus está dentro do barco de Pedro e eles vão. E os peixes vêm até Pedro, vêm até a rede deles. E eles pedem ajuda, todo mundo sabe essa história, e acontece uma pesca maravilhosa. Mas a maior pesca daquele dia era Pedro. Não era o peixe. Jesus estava querendo pescar Pedro. Jesus queria Pedro. E não só Pedro. Pedro, Tiago, João. E logo mais à frente ele vai chamar Mateus, porque aqui começou o chamado dos discípulos. E nesse momento, Pedro, ele fala o seguinte, lá no versículo 8: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Ah, isso é maravilhoso. Esse é o exato momento que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus quer nos constranger com a sua grandeza, ao ponto que a gente olhe para a gente e fala: Deus, tem de misericórdia, porque eu sou grande pecador. Ali, Pedro, ele consegue perceber que não era mais peixe, mas que era ele que Deus queria. Ele consegue entender que a direção certa, olha o que o lugar profundo faz com a gente. O lugar profundo nos conduz, a não valorizar a bênção, mas valorizar o dono da bênção. Relacionamento, intimidade, experiência com Deus, experiência genuína com Deus. Quando você começa a ter experiência com Deus, você quer mais dessa experiência. Você começa a entender que as coisas deste mundo são passageiras. A gente começa a entender que
Os bens materiais, amém, maravilhoso você ter, não tenho nada contra você ter, lutar para ter, mas você tira o seu coração daquele lugar e consegue se posicionar no lugar que Deus quer, aonde Ele está em primeiro lugar, onde Deus está em primeiro lugar. Então eles, espantados com a quantidade de peixe, Tiago e João também estavam. E Jesus, ele fala no versículo 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, a mesma história está sendo contada por outra ótica. Fala assim, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vem do jeito que você está, Pedro, porque quem vai te fazer sou eu. Vem do jeito que você está, porque quem vai te capacitar sou eu. Vem da maneira com que você sabe, porque quem vai te transformar no percurso aí sou eu. Então a gente às vezes fica querendo ir, querendo obedecer o chamado, mas a gente começa a arrumar uma série de circunstâncias. Eu não sou capaz, eu não vou saber, eu não vou conseguir. E ele fala, vinde que eu vou te fazer, eu vou te capacitar. E quando eles chegam à praia, eles deixam tudo e seguem Jesus. Deixam tudo e seguem Jesus. Aqui o nível de renúncia, queridos. Aqui eu estou falando de um nível de renúncia, que é você renunciar ao pecado, que é você renunciar àquilo que Deus vai te pedir. Aqui é uma questão individual para cada um. Talvez aquilo que para mim é uma grande renúncia, para você não é. Para mim, a renúncia pode ser para estar no altar, para estar pregando, mas para você, a renúncia é outra. É outro. Para você, a renúncia pode ser como a renúncia de Maria, que renunciou muitas coisas para criar um filho. Talvez você está tendo que renunciar à sua própria vida, renunciar ao seu emprego, para criar um filho especial que Deus te deu. Amém? A renúncia pode ser renunciar ao teu querer, para que você possa reconstruir o seu casamento. Talvez a renúncia é renunciar à parentela, deixar a parentela, para que você viva plenamente a vontade de Deus. Porque aquela parentela não te permite estar no centro da vontade de Deus. Talvez a renúncia, para mim, não é a mesma para você. Eles renunciaram a um barco cheio de peixes, que para aquela época devia dar um grande dinheiro. Talvez a renúncia de uma promoção, de um salário, mas que te rouba vir nos cultos. E você pega e fala assim, não, eu prefiro ficar ganhando menos, recebendo menos, do que deixar de estar na casa do meu Deus. Talvez a renúncia de um relacionamento impuro que você está vivendo, de um relacionamento de pecado que tem te machucado. Você renuncia a esse sentimento, mas para honrar a Deus com teu corpo, com a tua vida. Esse é o barco cheio de peixes, que para mim pode ser um, para você é outro. E o ir mais fundo com Deus, viver experiências com Deus, é composto, eram muitos peixes no total, mas que prefigura para a gente uma pequena renúncia a cada momento. Vocês estão entendendo? Cada peixe daquele era uma pequena renúncia. E hoje Deus quer nos convidar
a ir mais fundo com Ele. Para quê, pastora? Para tirar a frustração. Para quê, pastora? Para te fazer viver o propósito de Deus. Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Deus quer nos chamar a um lugar de experiências com Ele, para preparar a igreja para o tempo do fim. Para que a igreja não venha ser confundida, para que a gente não venha ser confundido e enganado. Por quê? Porque eu conheço a voz de Deus. Eu conheço o chamado. Eu já tive experiência pessoal com Ele. Não é pelo que me contaram, não é pelo que eu aprendi, mas é pelo que eu já vivi com Ele. Eu sei que é Deus. Isso não é Deus. Isso não é de Deus. Eu reconheço, porque eu vivo em lugares profundos com Ele. Aleluia. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Talvez a palavra hoje não é tão assim. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer gente de verdade. Deus quer cristão de verdade, crente de verdade. Não é esse crente que ora, que louva aqui dentro, mas com a vida frustrada lá fora. Que não tem uma família de paz, uma família com liberdade. Aquela mulher que aqui dentro é maravilhosa e dentro de casa é atordoada pelo ciúme, atordoada pela prostituição, o homem atordoado pelos desejos. Não, Deus quer que a gente seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade da confiança, a paz que excede todo o entendimento. E como que vamos viver isso? Tendo um relacionamento de profundidade com o próprio Pai. E essa manhã Ele está nos convidando para viver essa vida real. Essa vida é real. Quantas vezes nós fizemos do nosso jeito, conhecendo a palavra, e nada mudou. Os filhos continuam perdidos, o casamento uma confusão, a vida financeira em dificuldade, nada se conserta, nada se chega no lugar. Não é Deus que tem que mudar, ok? E também não é o marido que tem que mudar, e nem é a pessoa, nem é a mulher que tem que mudar, não. A partir do momento que eu me relaciono com Ele, que eu me relaciono com o Pai, eu mudo, automaticamente eu mudo. Lembra daquela passagem que Pedro nega Jesus e a mulher fala assim: mas você é um deles, você fala como ele. Hã? Porque ele já pegou o trejeito de Jesus. Quando a gente está mais profundo, a gente pega o trejeito de Jesus, e com o trejeito de Jesus, não tem como o outro não reconhecer. Talvez você está cobrando do outro aquilo que é seu papel. Isso é um assunto muito profundo. Mas nessa manhã, Deus nos convida a ir para um lugar mais fundo. E só tem um caminho. Adoração sim, mas adoração é a prática da obra de Deus. É fé em Jesus. E aqueles que creem em mim, aqueles que me amam, me obedecem. Feche teus olhos. Vamos pedir nessa manhã que o Espírito de Deus nos fortaleça. Para quê, pastora? Para conquistar? Não, para obedecer. Que o Espírito de Deus nos fortaleça para as pequenas renúncias diárias. Quando um filho afronta a gente, e a gente tem que ter sabedoria para corrigir, não descer a mão, não bater, não humilhar, não falar palavras erradas.
para aquele dia difícil ali, você ter sabedoria e força para conduzir sua vida no centro da vontade de Deus. Espírito Santo, nessa manhã, nós queremos a tua força para sermos cristãos de verdade. Nós entramos nessa igreja hoje para poder, Senhor, falar do teu evangelho, não somente com palavras, mas também com que as pessoas possam ver as nossas práticas. Que nós venhamos, Pai, ser exemplos como esposas, como maridos, como pais, patrões, funcionários. Que cada área da nossa vida, Senhor, seja um resplandecer da tua glória. Que em cada lugar que a gente atue, seja, Pai, aleluia, para louvor da glória do teu nome, para louvor da glória do teu nome. Não somos perfeitos, nenhum de nós. Título, ser pastor, ser ministro de louvor, não nos dá a condição de ser perfeito, Senhor. Todos falhamos, todos pecamos e fomos destituídos da tua glória, mas a tua graça nos basta, a tua graça maravilhosa nos basta. É de glória em glória, é de renúncia em renúncia. Senhor, fortalece-nos para sermos um cristão verdadeiro. Vai orando você e ele. É individual. É individual. São experiências individuais. Pedro teve uma experiência individual, mas que transbordou para Tiago e João. Olha que lindo. Depois da sua experiência, você vai transbordar para a vida dos outros. Fortalece-nos, Espírito Santo. Dá força ao cansado. O Senhor é aquele que fortalece o cansado, que consola o aflito. Estamos vivendo dias de tanta aflição, tanto medo por causa da nação brasileira, tanta opressão. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá estratégia de oração. O Senhor é aquele, Pai, essa mãe que está cansada, essa mãe que está chorando por causa da criança doente, o filho nas drogas, essa esposa que luta pela família. Fortalece hoje. És tu a nossa força. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força para enfrentar a semana lá fora. É o Senhor que é a nossa força, nosso castelo forte. Aleluia, Deus, aleluia.